Muito boa tarde, amáveis amigos e irmãos presentes, rádio ouvintes e telespectadores. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês aqui em Assunção, Paraguai, para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino e ver claramente como entender as Escrituras e assim compreender o programa divino correspondente ao nosso tempo. Diz São Lucas, capítulo 24, versículos 36 ao 51. Isto foi quando já Jesus Cristo tinha ressuscitado, diz. Falavam essas coisas quando, ou seja, da ressurreição de Cristo, quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tendes aqui alguma coisa de comer? Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu diante deles. Jesus lhes disse: são essas as palavras que vos falei, e estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse: eis o que está escrito, Cristo padecerá e ao terceiro dia ressuscitará dentre os mortos. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Que Deus abençoe nossos corações e nos permita entender Sua palavra. Podem sentar, queiram ter a bondade. Cristo, nesta ocasião, assim como fez com os caminhantes de Emaús, lhes abriu as Escrituras, e por meio de abrir as Escrituras, lhes abriu o entendimento para poderem compreender essas Escrituras que estavam se cumprindo naquele tempo. É muito importante ter as Escrituras abertas, e isso não quer dizer abrir a Bíblia, mas ter a revelação divina do que as Escrituras correspondentes ao tempo em que a pessoa vive significam. E isso somente vem por meio da revelação divina dada pelo Espírito de Deus ao anjo mensageiro da era em que a pessoa está vivendo.
E o anjo mensageiro ungido com o Espírito de Deus fala essa revelação, ou seja, prega a mensagem que Deus dá, e por meio da revelação divina, traz todas essas escrituras abertas ao povo, e o entendimento das pessoas vai sendo aberto à medida que vão escutando essas escrituras sendo abertas pelo mensageiro do seu tempo. O ensinamento da palavra de Deus, do mandamento divino, é luz que ilumina a alma das pessoas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Assim diz o salmista, falando da palavra de Deus. E o apóstolo São Pedro, também falando sobre a palavra de Deus, a palavra profética, nos diz, em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 em diante, diz: e temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Agora podemos ver como foi que veio a palavra profética, as Escrituras, e podemos ver que as Escrituras é como uma tocha que ilumina em lugar escuro até que o dia clareie e possamos ver todas essas Escrituras e o significado delas. Agora, para quando é que o dia esclarecerá e poderemos ver todas essas Escrituras como são? Quando nos fala do dia esclarecer, está nos falando de um novo dia, que tem que começar com a luz do sol saindo. E Cristo é a luz do mundo. E Cristo, sendo a luz do mundo, está representado no sol. E por isso, no Monte da Transfiguração, quando Cristo mostrou nessa visão a vinda do Filho do Homem com seus anjos em seu reino, se transfigurou diante dos seus apóstolos Pedro, Tiago e João, e seu rosto resplandeceu como o sol. Porque o sol representa Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o sol é o astro-rei e Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em um novo dia dispensacional, no novo dia da dispensação do reino, nasce em sua vinda, no meio da sua igreja, e vem resplandecendo como sol e iluminando o entendimento de todos os escolhidos de Deus, com as Escrituras sendo abertas pela luz de Deus, que é Cristo, manifestado como o sol de justiça, resplandecendo e iluminando todas essas Escrituras correspondentes ao último dia, para que nós possamos compreender, possamos ver como são. E assim é como Ele nos abre as Escrituras e, consequentemente, nos abre o entendimento também para compreender todas essas Escrituras. E assim, é como no último dia obteremos o conhecimento da glória do Senhor, ou seja, da segunda vinda de Cristo, como as águas cobrem o mar. E depois, a humanidade completa
durante o reino milenial, obterá também esse conhecimento. O povo hebreu também obterá o conhecimento da segunda vinda de Cristo, que é a manifestação da glória do Senhor no seu templo espiritual, ou seja, na sua igreja, no lugar santíssimo da sua igreja, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Pois Ele vem à sua igreja resplandecendo como sol e nos abrindo o entendimento com as escrituras correspondentes ao último dia, no qual nós estamos vivendo. Nos diz a Escritura que a palavra de Deus é luz. Essa luz que nos ilumina lá na nossa alma, vejam vocês, é a que todo ser humano necessita para poder ter um entendimento claro e completo do programa divino correspondente ao tempo que lhe correspondeu viver. Por isso é que, para este tempo final, Jesus Cristo em Espírito Santo vem manifestado por meio do seu anjo mensageiro, dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer, as quais estão prometidas na Escritura, e vem abrindo essas Escrituras, vem nos abrindo o entendimento com sua palavra, com essas Escrituras que são reveladas, abertas neste último dia. Vejam como Cristo falou sobre as coisas que estavam sendo cumpridas em sua pessoa e as identificou com as promessas da primeira vinda de Cristo. E até a morte de Cristo foi identificada por Jesus Cristo na Escritura. E lhes disse que era necessário que se cumprissem as Escrituras. E por isso ele tinha que morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Porque não deixará teu santo que veja a corrupção, não deixará o corpo de Jesus que veja a corrupção. Por isso, antes das 72 horas, Jesus Cristo tinha que ressuscitar. Assim estava na profecia e assim foi cumprido. E agora vejam que toda a vida de Jesus Cristo foi o diário viver o cumprimento das Escrituras correspondentes à primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus. Até quando ele nasceu em Belém da Judéia e estava cumprindo a Escritura que de Belém da Judéia tinha que vir o Messias, quem governaria sobre Israel. E até quando foi levado ao Egito por José, porque o rei Herodes o buscaria para matá-lo lá em Belém, até quando foi levado ao Egito, também se cumpriu a Escritura, porque dizia, do Egito chamei o meu filho, o qual tinha se cumprido em Jacó, e porquanto a Jacó é a nação primogênita de Deus, em todo primogênito se cumpre essa Escritura. E em Jesus também se cumpriu, como se cumpriu no povo hebreu, quando Deus libertou o povo hebreu por meio do profeta Moisés. E quando Cristo chamou seus filhos em cada era, os chamou do mundo, e o mundo está representado no Egito. Ou seja, que se cumpre essa Escritura, do Egito chamei meu filho. Todo primogênito é chamado do Egito espiritual, para ser colocado no corpo místico de Jesus Cristo. E quando nós formos raptados e levados a ser das bodas do Cordeiro, pois deste mundo, deste Egito terreno,
é que Deus nos chamará e nos levará à ceia das bodas do Cordeiro. Agora vejam vocês como uma só escritura pode se cumprir uma vez, 2 vezes e até 3 vezes. Toda a escritura correspondente ao primogênito depois se cumpre nos primogênitos que são os escolhidos de Deus. E se cumpre também no povo hebreu como nação primogênita de Deus. Agora vejam vocês como todas estas escrituras que têm que ser cumpridas para poderem ser compreendidas, têm que ser abertas ao povo de Deus. E o único que pode abrir essas escrituras é quem as abriu aos seus discípulos 2000 anos atrás. Isto é, nosso amado Senhor Jesus Cristo. E por isso Ele, no último dia, vem com o seu rosto resplandecendo como o sol, ou seja, que vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vem Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia, manifestado por meio do seu anjo mensageiro, nos dando testemunho destas coisas que em breve deve acontecer. Vem nos dando testemunho de tudo o que há de acontecer neste último dia, depois das 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. Agora vimos quem é quem abre as Escrituras e abre nosso entendimento, nos revelando as Escrituras abertas neste tempo final. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer depois destas. O faz nos abrindo as Escrituras que falam das coisas correspondentes ao último dia, porque todas estão na palavra profética desde o Gênesis até o Apocalipse. E assim, vejam vocês, Cristo em Espírito Santo vindo, o qual é quem nos ensinaria todas as coisas, como disse Jesus em São João, capítulo 14, versículo 26, onde diz da seguinte maneira, diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quem é que ensinará todas as coisas? De era em era foi o Espírito Santo. O mesmo Espírito de Deus que estava em Jesus, encontramos que veio de era em era, manifestado no anjo mensageiro de cada era. E esse é Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em cada anjo mensageiro na porção correspondente a cada era. E para o último dia, Jesus Cristo em Espírito Santo vem no seu anjo mensageiro, manifestado e nos abrindo as Escrituras correspondentes ao último dia e nos revelando o mistério contido nessas Escrituras proféticas correspondentes para este tempo final. E ao abrir as Escrituras ao seu povo, aos seus escolhidos, à sua igreja, na era da pedra angular, dispensação do reino, nos abre o entendimento para compreendê-las. Por isso é que é muito importante que as pessoas, para poder compreender as Escrituras correspondentes ao último dia, estejam escutando e também lendo a mensagem de Deus correspondente a esse tempo final, que é a mensagem da trombeta final, o grande voz de trombeta, ou seja, a mensagem do Evangelho do Reino, porque nele estão as Escrituras sendo abertas para serem entendidas por todos os escolhidos de Deus. E para com essas Escrituras sendo abertas, Cristo abrir nosso entendimento para que possamos compreender a palavra de Deus profética correspondente a este último dia. E assim, vermos as profecias do último dia cumpridas no meio da sua igreja.
Há profecias que já foram cumpridas, há outras que estão em processo de cumprimento e há outras que se cumprirão mais adiante. Atualmente estamos escutando a voz de Cristo na era da pedra angular, representada na trombeta final, ou grande voz de trombeta, que é a mensagem da trombeta do Evangelho do Reino, proclamando a mensagem do último dia, a mensagem do Evangelho do Reino, e revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. A vinda de Cristo como sol de justiça, resplandecendo e nos iluminando o entendimento, nos abrindo o entendimento com Sua palavra neste último dia. Cristo, em Espírito Santo, com Sua palavra, nos abre o entendimento ao abrir essas escrituras correspondentes ao último dia. Vejamos alguns exemplos. Quantos de vocês sabiam ou conheciam o que eram os últimos dias? Quantos sabiam o que era o último dia? Não sabiam. Mas agora todos sabemos que os últimos dias são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Deus disse por meio do apóstolo São Pedro e também por meio do profeta Moisés que um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 e o Salmo 90 e versículo 4. Agora vejam vocês. Antes não sabíamos que os últimos dias eram o 5º milênio, 6º e 7º, porque quando a Escritura nos fala de um dia de Deus ou diante de Deus para os seres humanos é 1 milênio, ou seja, 1000 anos. E agora podemos compreender as palavras do apóstolo São Pedro no livro de Atos, capítulo 2, versículo 14 em diante, quando disse, no dia de Pentecoste, quando disse o que ali estava acontecendo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, ou seja, de 8 a 9 da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Para quando Deus diz que derramará do seu Espírito sobre toda a carne? Para os últimos dias, e já transcorreram 2000 anos, desde o dia de Pentecoste para cá. E Deus começou a derramar do seu Espírito Santo sobre 120 pessoas lá no dia de Pentecoste e continuou derramando do seu Espírito Santo sobre os crentes em Cristo que lavaram seus pecados no sangue de Jesus Cristo. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Agora vimos o que é o derramamento do Espírito de Deus para os últimos dias, ou seja, que é para os últimos dias diante de Deus, que para os seres humanos corresponde aos últimos milênios. E agora vejam como Deus começou a derramar do Espírito Santo nos últimos dias, lá no dia de Pentecoste, e ainda estamos nos últimos dias. Também o apóstolo São Paulo nos fala dos últimos dias em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2, e nos diz: Deus, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o universo. Quando diz que Deus falou por meio do seu Filho, nos últimos dias, e já transcorreram 2000 anos.
Agora, como pode ser possível que São Paulo diga que Deus falou nos últimos dias por meio de Jesus, por meio do Filho de Deus, e já transcorreram 2000 anos? Porque os últimos dias são o 5º milênio, o 6º milênio e 7º milênio. E quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio. E, consequentemente, começaram os últimos dias diante de Deus, que são os últimos milênios para a raça humana. Agora, veem que a Escritura não tem contradição? O único que necessita é que Jesus Cristo, em Espírito Santo, abra essas Escrituras e assim nos abra o entendimento para poder compreender o significado dessas Escrituras. E vejam vocês como o último dia do qual Cristo fala em São João, capítulo 6, versículos 39 ao 40, quando disse: "E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia." Quando disse Jesus Cristo que o Pai lhe ordenou que ressuscite os que o Pai deu a ele, disse que será para o dia que? Último. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando Cristo diz que ele vai ressuscitar todas as pessoas que creram nele e lavaram os seus pecados no seu sangue e receber o seu Espírito e receber o novo nascimento, diz que será a ressurreição deles no último dia, ou seja, no 7º milênio, porque esse é o dia do Senhor. Esse é o último dia, para o qual há grandes promessas divinas: a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. E o chamado dos escolhidos com a grande voz de trombeta, ou seja, com a grande voz de trombeta da mensagem do Evangelho do Reino sendo pregada. Vejam vocês o mistério do Evangelho do Reino. Vejam vocês o mistério da trombeta final e da grande voz de trombeta. A trombeta final, grande voz de trombeta, é a voz de Cristo nos dando sua mensagem final, nos dando a mensagem do Evangelho do Reino por meio do seu anjo mensageiro, por meio do anjo mensageiro da dispensação do reino, no último dia, no 7º milênio. Agora podemos ver, podemos compreender estas promessas, essas Escrituras. Por quê? Porque Jesus Cristo e Espírito Santo esteve abrindo essas Escrituras e com a abertura dessas Escrituras esteve nos abrindo o entendimento para podê-las compreender e poder compreender o programa divino correspondente ao nosso tempo. Estamos vivendo no tempo maior e glorioso de todos os tempos. Estamos vivendo no tempo em que Jesus Cristo em Espírito Santo, por meio da sua manifestação através do seu anjo mensageiro, está nos abrindo o entendimento neste último dia. Como? Nos abrindo as Escrituras. E as pessoas, para que seu entendimento seja aberto, pois tomam a mensagem, onde estão as Escrituras abertas, tomam a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, e aí obtém o conhecimento de todas essas Escrituras que falam das coisas que Deus estaria fazendo neste tempo final. E assim, o entendimento de todos nós é aberto, nos abrindo as Escrituras. No último dia, Jesus Cristo estaria em Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro, nos dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer, que estão nas Escrituras, que estão aqui na Bíblia, na palavra profética, e agora no tempo final, com a abertura de todas essas Escrituras, é aberto nosso entendimento. Agora, quantos entendem o que são os últimos dias?
Agora qualquer um. Por quê? Porque as Escrituras estão sendo abertas e as Escrituras que falam do último dia foram abertas. E por isso, nosso entendimento ficou aberto. E agora sabemos que os últimos dias são quinto, sexto e sétimo milênio. E qual é o último dia? O sétimo milênio. E se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos onde? No sétimo milênio, no dia do Senhor, no último dia. E agora vejam vocês todas as coisas que Deus prometeu para realizar, cumprir no último dia. E todas essas coisas que Ele prometeu que estão na palavra profética vão sendo abertas por Jesus Cristo em Espírito Santo ao seu anjo mensageiro, e por meio do seu anjo mensageiro são abertas à igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular. Por isso é que Cristo diz, sobe aqui onde? A era da pedra angular. E mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer depois destas, ou seja, depois destas que aconteceram nas 7 eras. Agora, sobe aqui a era da pedra angular e mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer onde? Pois na era da pedra angular e no último dia, sétimo milênio, e no território onde se cumpre a era da pedra angular, hão de acontecer muitas coisas muito importantes, e essas são reveladas também a todos os escolhidos de Deus. No território latino-americano e caribenho, onde a grande voz de trombeta final, soa e chame e junta todos os escolhidos latino-americanos e caribenhos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e são colocados na era da pedra angular, no corpo místico de Cristo, para fazer parte do lugar santíssimo desse templo espiritual. E aí é onde podemos ver todas as coisas sendo abertas, todas as Escrituras sendo abertas, e assim sendo aberto nosso entendimento para poder compreender todas essas Escrituras que estão sendo abertas neste último dia. Vejam vocês um mistério grande, o mistério da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Essa é a vinda de Cristo. Agora, o mistério da vinda de Cristo é o maior mistério de toda a Bíblia. É o mistério por cuja razão houve silêncio no céu como por meia hora. Em 1963, 28 de fevereiro de 1963, houve um sinal muito grande no céu. Houve uma nuvem formada por 8 anjos e entre esses 8 anjos estava um anjo que era muito diferente dos demais. Os outros 7 anjos eram os 7 anjos das 7 etapas ou eras da igreja gentia. E outro que era diferente dos demais era um anjo diferente e mais resplandecente que os demais. E vejamos o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo sobre este anjo. Página 469. E notaram que diz que um desses anjos era muito diferente? Me pareceu muito diferente dos demais. Estavam numa constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse também que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse também que me levantou, me elevou. Quem foi? Quem levantou? O precursor da segunda vinda de Cristo o colocou nessa constelação de anjos? O anjo que era diferente dos demais. Lembram-se? Agora aqui está, era quem tinha o 7º selo. O 7º selo é a segunda vinda de Cristo. Esse é o anjo que tem o 7º selo, ou seja, que tem a segunda vinda de Cristo. E com a manifestação desse anjo na terra, no último dia, o 7º selo, ou seja, a segunda vinda de Cristo, é aberta na terra.
Continua dizendo, o qual mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde então, mas vocês não imaginam o que significou este sétimo. Por quê? Porque o sétimo é a segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo tem o anjo que era muito diferente dos demais. E com a manifestação desse anjo, no último dia em carne humana, se realiza o cumprimento do sétimo selo. E para conhecer esse mistério, se necessitam as 7 vozes dos 7 trovões, que é a voz de Cristo como leão, clamando como quando um leão ruge em Apocalipse capítulo 10 e 7 trovões emitindo suas vozes. Ou seja, necessitamos escutar a voz de Cristo no último dia nos falando, nos dando sua mensagem final, a mensagem do Evangelho do Reino, e com essa mensagem nos revelando o mistério do sétimo selo, nos revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, nos revelando o mistério da vinda desse anjo que era muito diferente dos demais, sendo manifestado na terra em carne humana no último dia. Agora vejam que esse é o anjo que tem o sétimo selo. No livro dos selos em espanhol, página 277, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, orando, diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. Quem é o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco de Apocalipse 19? É o Espírito Santo. Enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entra em confronto com o Anticristo e ele chame os seus. É o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo vindo. Esse é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Agora, como virá o Espírito Santo no último dia? Como virá Cristo em Espírito Santo no último dia? Vamos ver como virá. Página 256 do livro dos selos em espanhol diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. A palavra de Deus encarnada em um homem, o verbo vindo em carne humana, conforme Apocalipse capítulo 19, é o verbo vindo no último dia, o Espírito Santo vindo em carne humana no último dia em seu anjo mensageiro e nos revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer. Essa é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19. Essa é a vinda do anjo que era muito diferente dos demais. É a vinda de Jesus Cristo, Espírito Santo, manifestado no seu anjo mensageiro, nos abrindo as Escrituras e nos abrindo o entendimento com as Escrituras que ele abre neste último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho da forma em que Jesus Cristo, em Espírito Santo, estaria nos abrindo as Escrituras e, consequentemente, nos abrindo o entendimento com as Escrituras neste último dia. Vimos que é por meio da manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, nos falando a mensagem do Evangelho do Reino, na qual todas as Escrituras correspondentes ao tempo final são abertas, para assim serem entendidas por todos os escolhidos de Deus do último dia. E onde estão os que obteriam o benefício das Escrituras sendo abertas e lhes seria aberto o entendimento neste último dia? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe, com nosso entendimento sendo aberto, com as Escrituras que estão sendo abertas neste último dia por Jesus Cristo e Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, nosso amado Salvador, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve, todos os escolhidos de Deus, que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que ainda não vieram a Cristo, sejam chamados e juntados e se complete o número dos escolhidos de Deus.
e em breve nós sejamos transformados depois que os mortos em Cristo forem ressuscitados em corpos eternos. E depois de estar de 30 a 40 dias aqui na terra, depois vamos à ceia das bodas do Cordeiro, como Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. E que Jesus Cristo continue nos abrindo entendimento com as Escrituras que Ele está abrindo neste último dia por meio da sua manifestação através do seu anjo mensageiro. Que as bênçãos de Jesus Cristo sejam sobre cada um de vocês, amados amigos e irmãos presentes, radiovintes e telespectadores. Deixo o reverendo Miguel Bermudes Marim para que dê telefones e endereços aos quais vocês poderão chamar para pedir literatura completamente grátis, com conferências similares a essa, para obterem maior conhecimento de todo o programa divino, para que, assim, o seu entendimento seja aberto completamente e possa compreender todo o programa divino correspondente a este tempo final. Conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim. Que Deus os abençoe, os guarde e passem todos muito boa tarde.